Olá a todos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como que desenvolve uma declaração de variáveis no ABAP, tá? Como que ele é declarado via editor ABAP, tá? Então eu vou entrar aqui no menu rápido mesmo, na transação SE38. Então eu vou construir um programa aqui do zero, tá? Vou criar um novo programa aqui para apresentar como que é feita a declaração de variáveis, tá? De uma forma bem simples, né? Vou apresentar como que é declarado variável em memória, né? Vou fazer tudo em memória, não vou utilizar nada de banco de dados, nada de informações aninhadas, é uma declaração bem simples mesmo, tá? Então, eu vou criar aqui um programa, tá? Entrei aqui na SE38, então vou criar um programa aqui ZDados. Tá? Vou escolher aqui texto fonte, como ele não existe, né? Eu vou criar. Vou escolher aqui declaração de variáveis. Vou colocar aqui dados cadastrais, tá? Então, eu vou fazer uma declaração de dados cadastrais, lendo tudo mesmo no editor, tá? Bom, aí vou colocar aqui tipo programa executável, vou confirmar. O pacote eu vou usar um objeto local mesmo, tá? Então, se for local, é só clicar aqui, que aí ele vai dar um pacote padrão, né? E ele entrou aqui na tela, tá? Bom, agora eu vou desenvolver aqui um programa, tá? Então, eu vou colocar aqui um comentário, tá? Então, eu posso comentar através de aspa dupla ou através de um asterisco, tá? Que aí ele libera aí o comando para comentário. Então, qual que é o comando que declara a variável? Então, é data, tá? Nome da variável, type, tipo da variável, len, tamanho e valor a ser impresso, tá? Então, na hora que for imprimir o valor, na hora que eu for imprimir, né, o conteúdo, ele vai apresentar esse valor aqui. Bom, então vou começar aqui a desenvolver. Então, eu vou colocar aqui data, né? Então, ele já marca aqui em azul, vou colocar aqui nome, type, vamos colocar aqui char, que é caractere. Eu posso colocar também ou a letra C ou escrever, né, char. Len, vou colocar aqui 40. Opa, 40. E aí, para encerrar, né, no ABAP, você coloca ponto para pular uma linha, tá? Então, eu vou fazer agora data, vamos ver aqui, endereço, type, char, len. Se eu dou um tab, que nem ele sugeriu aqui o len, né? Se eu der o tab, ele completa a descrição. Eu não preciso continuar com a descrição aqui no teclado. Vou colocar aqui 50. Eu vou colocar aqui data, cidade, type, char, len, 20, data, estado, type, char, len, 2, e vou colocar um valor aqui fixo, tá? Value SP. Então, ele vai imprimir, quando eu for imprimir essa variável chamada estado, ele vai imprimir SP, tá? Vamos colocar aqui data, CEP, type, char, len, 9. Vou colocar aqui embaixo do nome para idade, tá? Vou colocar como inteiro, data, data, idade, type, integer. Pronto.
Bom, é esse aqui, tá? Que é o comando data, né? Como é declarada a variável. Então, as variáveis, elas são declaradas assim. Eu vou aqui dar uma indentada no fonte para ficar mais fácil de visualizar. Então, type aqui. Bom, aqui está um pouco indentado, aí fica mais fácil de visualizar. Bom, vou explicar também o comando like, tá? O like, ele é usado, esse comando aqui, para declaração de variáveis, quando eu vou copiar uma referência de uma outra variável, tá? Então, o like, ele é utilizado para eu copiar as referências, eu vou criar uma nova variável com as referências de uma outra variável. Então, ele também a sintaxe é data, nome da variável nova, like, nome da variável de origem. O que eu vou fazer aqui, tá? Aqui eu vou colocar... Então, por exemplo, esse endereço aqui, eu vou utilizar endereço de cobrança. E eu vou criar algumas declarações para endereço de entrega. Então, eu vou usar a mesma referência para o endereço de cobrança. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um comentário, endereço de cobrança. E aí, eu vou pegar e vou criar o endereço de entrega e vou copiar e vou referenciar a declaração do endereço de cobrança, tá? Endereço de entrega. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essas informações. Vamos ver, vou copiar isso aqui. Não, eu vou digitar a primeira e aí as demais eu copio para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui data, endereço 2, like, tá? Endereço. Então, o que vai acontecer desse endereço 2? Esse endereço 2 vai copiar as referências do endereço, que vai ser o tipo char, tamanho 50, tá? Então, esse endereço 2 também vai ser type char e o tamanho 50, conforme tá dentro do like. Os demais aqui eu vou copiar, tá? E aí eu coloco aqui cidade 2, estado 2, CEP 2. E aí eu ponho o like no lugar do type aqui. E aí eu copio o endereço cidade, tá? Cidade. Então, eu vou copiar aqui, vou digitar aqui cidade. Vou colocar aqui estado e vou manter o valor, tá? Porque o valor, ele não copia a referência do valor, tá? E aqui eu vou colocar o CEP. Bom, aí ele já criou aqui, vou salvar, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou atribuir os valores aos caracteres, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui nome igual Paula da Silva. Tá? Então, vou atribuir, termina com ponto também, quando eu vou fazer a atribuição de valores. Idade, vou colocar aqui que é uma variável menor. Idade igual 25, tá? Como é inteiro. Bom, aí aqui eu vou atribuir o endereço de cobrança. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui endereço igual rua 15 de novembro, 85, cidade Santos. Opa, esqueci o ponto aqui, senão não vai dar certo.
cidade, estado. Estado não precisa, porque já tem o valor lá definido, né? CEP igual 85, 123, 001, certo? E aí eu vou definir aqui o endereço de entrega. E aí eu vou colocar aqui embaixo, endereço 2, cidade 2, CEP 2. Vou colocar aqui 002, colocar aqui 89 e gravar. Então, eu atribuí aqui as informações, agora eu vou imprimir em tela, tá? Vou fazer a impressão em tela aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou usar o comando write, com a ajuda do comando write aqui, né? Write, 2 pontos aqui, vou colocar aqui nome, né? E aí, ele vai imprimir o nome, tá? Coloco a vírgula, então eu coloquei aqui, né, uma descrição, né? Nome, aí eu ponho a vírgula para acompanhar do caractere, acompanhar da variável. Vou para a linha de baixo, tá? Write, ponto, para ir para a próxima linha, vou colocar aqui endereço, aí 2 pontos, aí acompanhado da variável, endereço. Write de novo. Vou colocar aqui cidade. Write. Estado. Vou colocar aqui um novo write, write, idade, e vou colocar aqui endereço de cobrança. Ponto. E aqui eu vou criar para endereço de entrega. Aí eu coloco 2 aqui, 2 embaixo, 2 embaixo. Ok. Então, o que foi descrito aqui, né? O que foi feito aqui nesse fonte? Então, primeiramente, eu declarei, né, que é o objetivo aqui desse vídeo. Então, as variáveis estão devidamente declaradas através do comando data, né? Aqui, eu atribuí, né, uma informação via memória mesmo, tá? Bem simples. Então, eu atribuí as informações aqui às variáveis, exceto do estado, né, que o valor eu já atribuí direto na declaração da variável, né? E eu coloquei mais com o objetivo mesmo de vocês verem como que é o funcionamento, atribuindo perante ao igual e também na variável, tá? E aí atribuir as informações e aí agora eu vou imprimir em tela. Então, essa daqui, né, a partir do momento que colocou esse write, ele vai imprimir em tela, tá? Então, eu vou salvar primeiramente, né, que é importante salvar, porque sem salvar eu não consigo ativar, né? Vou verificar, ver se tem algum erro de sintaxe. Permitida para os tipos... então o char ele não permite. Então, eu vou colocar aqui só a letra C, tá? Só a letra C, que aí ele vai permitir... Pronto. Aí ele vai permitir que char e C é a mesma coisa, porém o char ele não permite você colocar o tamanho. E aí eu vou verificar. E aí não deu nenhum erro, tá? Vou ativar. Aí ele pede aqui para ativar, coloco aqui zdados, confirmo. E aí o objeto está ativado. E agora é só executar
clicando aqui no direto, tá? E aí, ele executou aqui, né, as informações. Então, aqui tá o nome, a idade, tá o endereço de cobrança, né? O endereço de entrega. Então, de acordo aí com o que foi declarado aí na variável, tá? Bom, aqui eu vou também aproveitar e explicar como que se declara uma constante, tá? Então, a constante no ABAP, ela tem o mesmo conceito das outras linguagens de programação, tá? É uma variável, para declaração de variável estática, tá? Você não consegue alterar, fazer alteração nela, a partir do momento que você declara e põe um valor, ele é fixo, tá? Então, e ele consome mais memória do que a declaração normal via data, tá? Então, a constante é quando é uma variável, quando você vai utilizar algo que você não vai alterar de jeito nenhum durante a execução, que ele vai ficar aquele valor do início ao fim. Se você tem muita movimentação com essa variável, não é recomendado utilizar constante, tá? Então, a declaração da constante é constantes, nome da constante, type, que é o tipo da constante, e o value, que é o valor da constante. Então, eu vou criar aqui, tá? Constantes. Vou colocar aqui chave de compra. Type C. Vou colocar aqui tamanho 10. Value ZK 1453, tá? E ela trabalha da mesma forma que a variável. Então, eu vou aqui imprimir, tá? Então, eu vou aqui imprimir. Então, aqui eu vou imprimir o que foi declarado aqui, vou salvar, vou verificar. Não pus o ponto aqui, tá? Para pular a linha. Então, vou salvar de novo, verificar. Nenhum erro, vou ativar. E vou executar. Então, aqui, ó, ele colocou aqui a chave de compra, tá? Ele funciona parecido com a variável, né? Com a declaração de variável, só que esse comando, ele geralmente recomenda se utilizar um valor fixo o tempo inteiro, tá? Então, esse valor seria fixo o tempo inteiro. Conforme vamos fazer o andamento do curso de ABAP, né? Por exemplo, você não vai colocar numa constante um valor de uma tabela, né? O conteúdo de uma tabela. Eu vou criar uma constante para me apresentar um resultado de dados em tabela, né? Então, a indicação de uma constante realmente é algo que você vai usar sempre aquele mesmo conteúdo por todo o programa, e ele consegue ler, né, tudo que tiver amarrado, né, tudo que tiver amarrado ao programa principal, para funções, classes, enfim, tá? Então, esse aqui é a aula de declaração de variáveis.